Boa noite. Variante Ômicron já representa mais da metade dos novos casos da Covid-19 na capital paulista. E também pelo aumento de casos de gripe, a Prefeitura inicia testagem dupla em UBSs. Ministério da Saúde anuncia a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no calendário vacinal contra a Covid-19. Previsão é que doses sejam distribuídas semanalmente aos estados a partir da chegada na segunda quinzena do mês. O governo de São Paulo diz ter capacidade para vacinar crianças contra a Covid-19 em 3 semanas. Mas prazo depende de definição da logística e envio de doses pelo Ministério da Saúde. Bolsonaro tem alta e deixa o hospital em São Paulo. Médico que acompanha o presidente diz que ele está curado e pronto para o trabalho. Mundo bate novo recorde de casos da Covid-19. Foram mais de 2 milhões de infecções em 24 horas. A alta faz com que países tomem novas ações emergenciais. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A variante Ômicron já representa mais da metade dos novos casos da Covid-19 na capital paulista. No estado, são 66% das infecções. Os casos de gripe também têm aumentado. Por isso, a Prefeitura iniciou hoje nas UBSs o teste duplo, que detecta tanto o novo coronavírus quanto a influenza. Já a capital registrou pelo menos 110 casos de co-infecções. O cotonete no nariz, pouco agradável, agora terá dupla função: detectar tanto a presença do coronavírus quanto do influenza. Hoje, a Prefeitura iniciou os testes duplos de Covid e de gripe nas mais de 400 UBSs da capital paulista. O exame só será feito em pessoas com sintomas. Antes, só o de gripe era oferecido depois do surto recente de casos da variante H3N2 na cidade. A testagem rápida fica pronta em 15 minutos. Se der positivo, a gente testa, aplica o teste do RT-PCR. Se der negativo esse teste, aí a gente faz o teste do influenza. Isso durante 15 dias vai nos permitir ter um painel muito preciso, um painel viral muito preciso de como está a prevalência das várias variantes na cidade de São Paulo. A chamada flurona ganhou esse nome pela junção de flu, do influenza, e rona, do coronavírus. A co-infecção tem aparecido entre pessoas testadas, já que os sintomas são parecidos. Segundo os médicos, a gripe aparece logo nos primeiros dias e com sintomas agudos: febre, tosse, coriza e aquele mal-estar geral no corpo. Já a Covid-19 costuma apresentar os primeiros sintomas depois do 7º dia de infecção, com dor de cabeça, dor de garganta e, no caso da variante Ômicron, podendo também ter diarreia e problemas estomacais. Só que é muito importante lembrar que em ambos os casos a doença pode nem sequer evoluir, porque o vírus não se manifesta. Tudo isso graças à vacinação. O secretário disse que, no geral, os casos de Covid na capital aumentaram cerca de 30% nos últimos 10 dias. Especificamente quanto à variante Ômicron, na primeira semana de dezembro, ela representava 5% dos casos. Nesta terça-feira, após um novo balanço, já atingiu 52%. Só no hospital Albert Einstein, por exemplo, o índice corresponde a 76% dos casos sequenciados. Hoje nós não temos nenhuma delas internada, não temos nenhum caso internado. Isso é muito comum, de acontecer. Na verdade, o que a gente precisa hoje, o mais importante, é um pouco termos de forma muito precisa qual é o grau de disseminação das variantes. A Organização Mundial da Saúde alerta que, apesar da Ômicron ser um tipo de Covid mais leve, ela não é um resfriado comum e que é uma questão de semanas para que a cepa se torne predominante. Este infectologista acredita que a vacinação vai impedir que novos surtos venham com a mesma força e a gravidade que no começo da pandemia. Ao encontrar boa parte da população vacinada, a variante Ômicron não tem respeitado indivíduos vacinados, quer dizer, tem infectado todos aqueles que vacinados.
Todos conhecemos pessoas da nossa família, do nosso convívio infectados, mas raramente vamos ver alguém adoecer na forma grave por conta da vacinação. Não há nenhuma evidência que as vacinas hoje disponíveis escapem das 5 variantes de preocupação que nós temos: alfa, beta, gama, delta e agora ômicron. Essas 5 variantes continuam sensíveis, ou as vacinas continuam funcionando para essas 5 variantes, especialmente no que tange a proteção nas formas graves. O governo de São Paulo anunciou que tem capacidade de vacinar contra a Covid-19 todas as crianças do estado em 3 semanas, mas que depende do envio de doses pelo governo federal. Por contrato com o Ministério da Saúde, a Pfizer não pode vender vacinas para os governos locais. Em São Paulo, todos os 5.200 postos de vacinação estão abastecidos com agulhas e carteirinhas especiais para a imunização de crianças. A campanha também vai ocorrer em 268 escolas estaduais, o que aumenta a capacidade para 250 mil aplicações por dia. A promessa é a de imunizar com a primeira dose todos os menores do estado em 3 semanas. Mas o plano depende do envio de vacinas pelo Ministério da Saúde. E não termos a vacina é entristecedor e eu diria até revoltante. São Paulo tem 4.300.000 crianças entre 5 e 11 anos de idade, sendo que 850 mil têm comorbidades, deficiências, são indígenas e quilombolas e terão prioridade. Desde o início da pandemia, 2.500 crianças foram internadas com sintomas graves da Covid-19. 93 morreram. Desde o dia 16 de dezembro, se nós tivéssemos iniciado a vacinação por conta do envio de vacinas pelo Ministério, mais de 90% das nossas crianças já teriam recebido pelo menos uma dose. O governo também espera que a campanha de imunização das crianças aumente a adesão dos adolescentes de 12 a 17 anos de idade. 600 mil não apareceram para a segunda dose até agora. A vacinação de crianças é vista por especialistas como essencial para ajudar a conter a epidemia no momento de crescimento de casos provocados pelo surgimento da variante Ômicron e pelo relaxamento das medidas sanitárias nas festas de fim de ano. E mesmo com o aumento de casos da Covid-19 e de gripe no estado de São Paulo, integrantes do governo estadual descartaram adotar medidas mais restritivas de circulação. O coordenador do Comitê Científico, João Gabardo, disse que o aumento de casos não está acompanhado de alta significativa das internações. O uso de máscaras, obrigatório em todos os ambientes, e medidas para evitar aglomerações seguem como as principais recomendações do governo estadual neste momento. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, recebeu alta e deixou o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo o médico que o acompanha, ele está curado e pronto para o trabalho. Bolsonaro negou usar a internação para fins políticos e afirmou que não sai de férias. Depois de 2 dias internado em São Paulo, Jair Bolsonaro, do PL, anunciou a alta hospitalar pelas redes sociais. Segundo o médico Antônio Luiz Macedo, o problema do presidente foi causado por camarão não mastigado e que agora o presidente está curado, pronto para o trabalho. Eu no almoço eu engulo a peixada, tinha uns camarõezinhos também, eu engoli, mastiguei o peixe e engoli o camarão, foi assim. O camarão não foi mastigado, que ele está explicando. A gente pede para todos os clientes fazer o que a gente faz, mastigar 15 vezes cada garfada. Bolsonaro foi internado na madrugada de segunda com obstrução no intestino, depois de ter reclamado de dores abdominais após o almoço do último domingo. A obstrução se desfez com medicamentos e ele pôde iniciar uma dieta líquida. Macedo foi o responsável pela operação após a facada que o presidente levou em setembro de 2018 durante a campanha eleitoral. Desde então, ele já passou por 4 cirurgias no intestino. Por enquanto, Jair Bolsonaro está proibido de fazer exercícios rigorosos, mas liberado para caminhadas leves e deve seguir com uma dieta especial na próxima semana e vai continuar com o acompanhamento ambulatorial. Ele, como tem uma saúde, graças a Deus, muito boa, recupera rapidamente, tanto que no dia que eu cheguei, o intestino ainda estava começando a funcionar, no dia seguinte já estava bem o intestino funcionando.
Depois da alta confirmada pelo boletim médico hoje de manhã e ainda no hospital, Jair Bolsonaro negou que use as internações de forma política e afirmou que presidente não tira férias, apenas dá umas fugidas. Bolsonaro estava até então no litoral de Santa Catarina, onde passou o Réveillon, quando sentiu dores no abdômen e veio aqui para São Paulo antes do fim do recesso. Inicialmente, ele retornaria para Brasília na terça-feira. É maldoso quem fala que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavalos de pau no carro, lá no Beto Carreiro. Tá? Agora recebi uma intimação aqui do Macedo, ia assaltar em fevereiro, o Macedo falou que não vai assaltar mais, queria assaltar dentro d'água. O objetivo, promover o nosso KC 390. Eu queria levar pesar da politização, que eu estou me vitimizando, é de brincadeira comigo. E outra coisa, né? O Tom Macedo tem a sua honra, eu tenho a minha. Nós temos muito a zelar. Nos 6 dias de folga, o presidente fez passeios de motocicleta, de moto aquática e até uma visita a um parque onde se apresentou como piloto. Mas recebeu críticas por não interromper o recesso para checar a grave situação das enchentes na Bahia. Acompanhei o caso na Bahia. Dia 12 estive sobrevoando a Bahia. Acompanhei o caso agora. O que nós fizemos? Além de mandar 4 ministros para lá, sob o comando do ministro João Roma e também Rogério Marinho. Né? Foi a Damares e foi também o Queiroga. Destinamos 200 milhões para obras emergenciais de reconstrução de vias, né? Em grande parte para a Bahia. Também destinamos em recursos extraordinários 700 milhões para o Ministério da Cidadania. Márcio França, ex-governador de São Paulo pelo PSB e pré-candidato a novo mandato no estado, é alvo de operação policial por supostas fraudes em recursos para a saúde. Ele alega serem falsas acusações e diz que são de cunho eleitoral. Márcio França disse que não há outro nome para a investigação que colocou ele e a família como alvos, senão uma atrapalhada. O irmão Cláudio França, que é médico, também é investigado por envolvimento em associação criminosa e lavagem de dinheiro. França, pré-candidato ao governo paulista, acusou certas autoridades de produzirem fatos por estarem com medo de perder as eleições. E apontou a operação deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo, que apura fraudes na área da saúde, como política. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na ação realizada em conjunto com o Ministério Público e a Controladoria Geral do Estado, em desdobramento de outra apuração de desvios em organizações sociais. O ex-governador do PSB alega não ter vínculos com serviços públicos nem relação com a área médica. Foi definido o calendário das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral com as datas dos 2 turnos para votação em outubro. Já o limite para transferir ou tirar o título de eleitor também foi confirmado pelo TSE até 4 de maio. Conforme definição do Tribunal Superior Eleitoral, de 3 de março a 1º de abril é estabelecido o prazo para que deputados federais e estaduais troquem de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato. As legendas e federações partidárias têm até 2 de abril para obtenção dos registros de estatutos com o TSE e também é a data limite para a filiação de candidatos e renúncia dos que disputarão cargos diferentes dos quais ocupam hoje para presidente, governadores e prefeitos. Para o eleitor revisar seu cadastro, transferir local de votação ou tirar o documento, o prazo é até 4 de maio. E os registros de candidaturas acontecem até 15 de agosto, após as convenções partidárias. No dia 2 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições para a escolha do presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital. Já em caso de segundo turno, os eleitores irão às urnas no dia 30 de outubro. A Justiça determinou as novas regras para a aposentadoria especial do INSS para trabalhadores expostos a ruídos.
O Superior Tribunal de Justiça definiu critérios mais específicos para medir o nível de barulho e a concessão do benefício. A nova regra vale para o tempo de serviço após 2003, com base na média do volume do ruído e as devidas especificidades de cada função, e não apenas a média aritmética de decibéis. Entidades profissionais comemoraram a decisão pelo reconhecimento de que algumas funções são mais impactadas pela poluição sonora do que outras. A cidade de São Paulo vai anunciar amanhã se vai cancelar o Carnaval de Rua deste ano. Várias cidades brasileiras já se colocaram contrárias ao evento. Hoje foi a vez de Olinda. Um dos mais tradicionais carnavais de rua do Brasil, o de Olinda, em Pernambuco, foi cancelado pelo segundo ano consecutivo. A prefeitura prometeu auxílio financeiro para quem depende da festa. O motivo é o mesmo alegado por outras cidades, o aumento de casos da Covid com a presença da variante Ômicron e surtos de gripe. Ontem foi a vez do Rio de Janeiro anunciar o cancelamento dos desfiles dos blocos de rua. As ligas que organizam a festa ainda devem enviar uma proposta para eventos com controle de público. Os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí estão confirmados. Segundo a prefeitura, haverá controle de público, exigência de passaporte de vacina e outras medidas sanitárias. A Prefeitura de Salvador também optou por cancelar o carnaval esse ano, mesmo com pressão de empresários do setor pela realização da festa, uma das maiores do país. A decisão foi tomada depois que os próprios artistas começaram a desistir dos desfiles. Hoje, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis, do DEM, anunciou também o cancelamento da Lavagem do Bonfim, evento tradicional na cidade que aconteceria no próximo dia 13. Em São Paulo, a decisão sobre o carnaval, marcada para o dia 10 de janeiro, foi antecipada para amanhã a pedido do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. A Vigilância Sanitária prepara um estudo para orientar as medidas que serão anunciadas. Em coletiva nesta tarde, integrantes do governo estadual reforçaram que este não é um momento para festas com aglomerações sem controle de público, mas que a decisão final caberá às prefeituras. Carnaval de rua, esse nós não temos como fazer o controle, né? Fica liberada a participação de todos, não tem como a gente acompanhar se está vacinado, a aglomeração é imensa. Eu acho que isso, nesse momento, é impensável manter o carnaval nessas condições. A primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans, será candidata a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo MDB. A filiação foi confirmada pelo presidente do Diretório Estadual do partido, o deputado Baleia Rossi. Mônica recebeu a primeira dose da Coronavac no dia 17 de janeiro do ano passado, momentos após a Anvisa autorizar o uso emergencial da vacina no Brasil. Ela foi voluntária nos estudos clínicos e havia recebido o placebo. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com valorização de 0,39%, cotado a R$ 5,71 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em queda acentuada de 2,42% aos 101.005 pontos. E vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado local, que já vinha andando de lado, reforçou o movimento negativo após a divulgação da ata do FONC, do Comitê do Banco Central dos Estados Unidos, que manteve o tom mais duro do comunicado da reunião do dia 15 de dezembro, isso em vários sentidos. Reforçou o processo de corte dos estímulos através da redução da recompra de títulos, que injeta recursos na economia, assim como a retomada da elevação dos juros, que já deve começar no mês de março, com possibilidade de até 4 aumentos neste ano. Na avaliação de cenário, pesa a persistência da inflação e a recuperação do mercado de trabalho, já próximo dos objetivos, o que recomenda a normalização da política monetária. Ou seja, o corte de estímulos e elevação dos juros acima da inflação ao longo do ciclo de alta. Para o Brasil, essa sinalização afeta as expectativas de forma negativa em 2 sentidos. De um lado, exerce mais pressão sobre a política de juros doméstica, onde a perspectiva já é de aumentos maiores da Selic, da taxa básica, diante
diante das dificuldades de fazer a inflação retomar uma trajetória compatível com a meta. Juros que tendem a frear a atividade econômica, já dando sinais de desaceleração. Por outro lado, juros maiores no exterior, em economias de menor risco, como os Estados Unidos, pode prejudicar o fluxo de investimentos, o que não colabora muito para a expectativa de uma acomodação maior do câmbio. Câmbio que já sofre pressões pelas incertezas internas. Além de estarmos em ano de eleições, com aumento da polarização e das dúvidas quanto ao que se pode esperar da política econômica a ser implementada a partir de 2023, ainda tem um receio de maior desequilíbrio fiscal por medidas populistas e pressões políticas. Neste começo de ano, o governo já está tendo de lidar com as reivindicações crescentes do funcionalismo por aumentos salariais. Movimento estimulado pelo próprio presidente Bolsonaro ao declarar a intenção de dar aumento apenas para os policiais, inclusive buscando espaço no orçamento para isso. O governo, que não quis encarar uma proposta mais austera e necessária de reforma administrativa para não desagradar a categoria, agora terá de administrar essa insatisfação toda, que pode levar a paralisações de algumas áreas, sendo que ainda há outros pontos em aberto no orçamento, como a não compensação da desoneração da folha. São só alguns dos desafios da economia agora em 2022. Luciana? E a Denise volta logo mais na entrevista do dia, hoje com Roberto Liviano, procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Eles falam sobre o fracasso no combate à corrupção no país. Com o anúncio sobre a inclusão da vacinação infantil do grupo entre 5 a 11 anos, o Ministério da Saúde prevê que as doses importadas para essa campanha contra a Covid-19 sejam distribuídas semanalmente aos estados a partir da chegada do primeiro lote, que deve acontecer no dia 13, semana que vem. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. A inclusão dessa faixa etária no Plano Nacional de Vacinação contra o novo coronavírus foi confirmada em um anúncio oficial. O Ministério da Saúde deu sua palavra final sobre o tema 20 dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar o imunizante da Pfizer para crianças. Mais cedo, antes mesmo do anúncio, o ministro Marcelo Queiroga destacou que os dados disponíveis mostram que a vacina é segura, segue critérios médicos e vem sendo utilizada nos principais países. Mais de 30 nações já começaram a aplicação em menores de 12 anos, incluindo Estados Unidos, Alemanha, França, Argentina e Chile. A principal polêmica até ontem era sobre a exigência de prescrição médica. O tema, inclusive, foi fruto de debate na audiência pública promovida ontem pelo Ministério, feita após uma consulta online sobre a vacinação de crianças. A maioria que respondeu à pesquisa foi contra a necessidade de receita médica e também contra a obrigatoriedade da imunização dessa faixa etária. O instrumento recebeu críticas da comunidade médica, que argumentou que ele contribuiu para atrasar o início da imunização deste grupo. Hoje, Queiroga disse que a pasta se programou com antecedência para oferecer as vacinas pediátricas. O imunizante é diferente, com dosagem menor do que o disponível atualmente em território nacional. O Ministério afirmou que assim que a Anvisa concedeu o registro, foi feita a solicitação das vacinas, que devem começar a chegar nos próximos dias. A posição final do Ministério da Saúde será enviada ao Supremo Tribunal Federal. O PT entrou com uma ação cobrando um cronograma de vacinação de crianças contra a Covid-19. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e ampliou para até hoje o prazo para o governo se manifestar. O aval da agência reguladora ocorreu em 16 de dezembro e, desde então, a decisão tem sofrido críticas e enfrentado resistências no governo, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, que já afirmou que não vai vacinar a filha de 11 anos. Ele também chegou a dizer que divulgaria os nomes dos servidores que autorizaram a aplicação da vacina da Pfizer em crianças entre 5 e 11 anos. Diante disso, até o judiciário foi acionado por suposta intimidação de servidores da Anvisa. Neste período, da aprovação até a palavra final do governo, o Ministério da Saúde defendeu as ações feitas pela pasta sobre o tema, sob o argumento de que ampliaram a discussão. E direto de Brasília, o nosso correspondente Afonso Marangoni traz informações sobre o detalhamento da vacinação de crianças de 5 a 11 anos na campanha nacional contra a Covid-19. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV Gazeta.
E é exatamente isso. A gente falava na reportagem, né, que a polêmica estava principalmente relacionada à prescrição médica e ficou tanto que não haverá essa exigência. Então, as crianças que se vacinarem, basta ir aos postos de saúde acompanhados dos pais ou com o consentimento dos pais ou responsáveis. Essa questão da prescrição, inclusive, Luciana, foi considerado um recuo do Ministério da Saúde, porque vinha batendo nessa tecla, mas especialistas sempre criticando, dizendo que isso atrasaria e muito o processo de imunização de crianças. Inclusive, na coletiva de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu mais detalhes sobre essa questão da prescrição e também citou alguns números relacionados às vacinas que vão chegar ao Brasil nos próximos dias. Vamos acompanhar o que ele disse. Em primeiro lugar, ninguém vai aplicar vacina em quem tem contraindicação para receber vacina. Inclusive, o representante do Conselho Federal de Medicina, ontem, ele foi taxativo, tá? Ao dizer que compete ao médico contraindicar a vacina ou apontar quais são os grupos com comorbidades, né? E os volumes de doses de vacinas que estão sendo colocados aí, 20 milhões de doses para se aplicar em um trimestre, é um volume de doses muito suficiente. Isso dá para vacinar alguns países. Nós temos um cenário cujo nível de óbitos caiu expressivamente, fruto do controle da pandemia em nosso país. Vamos ao quadro Planalto em Foco com a comentarista Liliane Ventura. Em um ano de eleição, os espaços na mídia são preenchidos com soluções dos candidatos para todos os males da sociedade. As já conhecidas promessas caem no esquecimento do político à medida que ele é eleito. Para toda regra, Liliane, temos exceção sim. O crime organizado, em alguns momentos, ditou a regra da nossa segurança pública. Agora ele é combatido na base. O ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou que leilões de bens apreendidos do crime organizado arrecadaram 325 milhões e que o dinheiro será usado para aparelhar os agentes da lei. O presidente, que está com o povo, atende ao seu apelo. Bolsonaro sancionou a lei que autoriza postos a comprarem etanol de produtores e importadores e ainda determinou, pelo segundo ano consecutivo, a suspensão do pagamento do DPVAT, que é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, que até 2020 era obrigatório o pagamento, lembra disso? Na educação foram destinados mais de 3 milhões de reais para garantir internet a alunos da educação básica. Já para os estudantes que contrataram um fundo de financiamento estudantil, o FIES, até o segundo semestre de 2017 e que estejam aí com débitos vencidos e não pagos, poderão renegociar essas dívidas com até 92% de desconto no saldo do devedor e 100% de desconto nos encargos moratórios. Aqui, um pouco dos muitos feitos de um governo que prestigia os brasileiros que honram a nossa pátria. Boa noite. Veja a seguir, mundo bate novo recorde no número de casos da Covid-19. Foram mais de 2 milhões. E a previsão do tempo para o Brasil e o estado de São Paulo. A gente volta já já. Será que a deficiência nutricional apresenta sinais antecipados? Nesta quinta, o Você Bonita te conta tudo sobre esse assunto. Quer uma receita leve, saborosa e prática? Vamos te ensinar a fazer um delicioso sagu de coco com abacaxi. E a gente ainda tira suas dúvidas sobre a bromidrose, o distúrbio que causa mau cheiro no suor. Você Bonita é nesta quinta, ao meio-dia. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um.
Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. É tempo de chuva. Fique alerta. O asfalto molhado aumenta o número de acidentes no trânsito. Para evitar que aconteçam, mantenha a distância do veículo à frente, reduza a velocidade e acenda o farol baixo. Evite manobras e ultrapassagens perigosas. E certifique-se que a palheta do limpador de para-brisa esteja em bom estado. Comece o seu dia colocando a mão na massa com as dicas, técnicas e sugestões do Ateliê na TV. Aqui com a gente você aprende o melhor do artesanato e ainda pode ganhar uma renda extra sem sair de casa. Ateliê na TV, de segunda a sexta, 15 para as 10 da manhã. Para os adoradores de coado ou expresso, quem não sentiu que o preço do cafezinho subiu? Pois é, o valor negociado no mercado bateu recorde histórico em 2021 e atingiu o maior valor em 25 anos. No final do ano passado, a saca do grão chegou a ficar R$ 843 mais cara em comparação ao mesmo período de 2020. Resultado, uma alta de 42% para comerciantes e consumidores. No Brasil, fatores climáticos contribuíram para que a oferta do produto diminuísse tanto para o mercado interno quanto externo. Ao mesmo tempo que a escassez de chuvas provocou uma seca em regiões mais ao centro e ao norte do país, geadas nos estados do sul e sudeste resultaram em perdas nas lavouras. Vamos imaginar que nós estivéssemos em dezembro de 2020. Quanto é que estaria custando em reais uma saca de 60 quilos de café aqui no Brasil, referência a Porto de Santos? R$ 594. Maravilha! Em dezembro de 2021, essa mesma saca, no mesmo lugar, Porto de Santos, estava valendo quanto? R$ 1.452. Praticamente o triplo. A produção de café também é impactada por um fenômeno de bienalidade, ou seja, uma safra apresenta alta produtividade e na seguinte ela é baixa, como ocorreu em 2021. Isso acontece justamente porque o cafeeiro utiliza esse tempo para recompor sua parte vegetativa, já que no ano anterior a planta se dedicou a gerar frutos. E somado a esses dois fatores, a crise de energia e a alta no preço dos combustíveis também contribuiu para que o preço ficasse mais caro, uma vez que a logística para transporte do produto também encareceu. Os custos de produção a gente já vai arcar com eles, né? Porque tem coisa que mais do que dobrou, né? Tem, por exemplo, os insumos que a gente usa aqui, a maioria deles triplicou de preço. Então, o nosso custo de produção subiu absurdamente e nós não vamos ter essa produção, né, que a gente estava acostumado a ter. O Brasil é o maior produtor do mundo de café e exporta para quase todos os países. Porém, o valor no mercado interno é o mesmo quando comercializado externamente. Isso porque a saca do grão é cotada a partir de um preço base na Bolsa de Valores de Nova York. A demanda pelo produto geralmente não varia muito. Entretanto, a oferta fica cada vez mais baixa. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apontou uma queda de 20%
24,4% na produção nacional ano passado em relação a 2020. Resultado, o preço aumenta não apenas para os agricultores e importadores, mas também para os comerciantes. Nessa cafeteria, localizada na Avenida Paulista, o preço cobrado pelo Clássico Expresso aumentou quase 25% ano passado. Atualmente, custa R$ 6,00. Esse último reajuste, eu nem consegui repassar todo o valor, né? Eu procurei esperar um pouco mais para repassar, mas agora a coisa está... Não tem mais como ficar segurando. Provavelmente vai ter um outro aumento e, inevitavelmente, eu vou ter que repassar esse novo reajuste. Os consumidores também sentiram os efeitos desse aumento. A Petrusca, por exemplo, já chegou a pagar R$ 12,00 em uma xícara de café na capital paulista. Eu venho sentindo, na verdade, esse aumento gradativo nos últimos anos. E cada vez que a gente senta para tomar um café, eu sinto sim que aumenta um pouquinho. Eu acabo tomando o cafezinho de R$ 12,00, mas eu não volto mais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deve disponibilizar mais de R$ 1 bilhão em crédito por meio de um fundo de defesa da economia cafeeira para financiar produtores que tiveram perdas. Desse total, quase metade já foi contratada pelos produtores via bancos e cooperativas. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu que vai ajudar os agropecuaristas que sofreram com a seca nos últimos meses. A maior parte dos afetados estão na região sul e no Mato Grosso do Sul. A pasta deve intermediar com instituições financeiras a prorrogação do pagamento das dívidas dos produtores desses estados, além de avaliar um crédito adicional. Em 2021, a cobertura do seguro rural disponibilizada pelo Ministério foi recorde. Foi investido R$ 1 bilhão 181 milhões de reais pelo governo federal. No Vaticano, durante a primeira audiência geral do ano, o Papa Francisco criticou quem não quer ter filhos e lamentou que muitos estão substituindo as crianças por animais domésticos, como cachorros e gatos. Segundo o pontífice, essa é uma forma de egoísmo e uma realidade. Ele apelou para que instituições facilitem os processos de adoção e criticou a queda nos índices de natalidade no Ocidente. Para Francisco, a negação da paternidade e da maternidade tira a nossa humanidade e envelhece a civilização. O mundo bateu novo recorde no número de casos da Covid-19. Foram 2 milhões e 59 mil infecções detectadas de ontem para hoje. Já as mortes ficaram em 7.890, número que felizmente continua em declínio. Agora é a vez de Estados Unidos, França e Reino Unido puxarem a alta. O Reino Unido registrou pela primeira vez mais de 200 mil casos diários da Covid-19. O primeiro-ministro Boris Johnson avaliou que as próximas semanas serão complicadas com a previsão de aumento das infecções. Mas mesmo com o avanço da variante Ômicron, ele descartou novas restrições, além das orientações como home office, uso de máscara e passaporte sanitário. No entanto, a partir de agora, profissionais de serviços essenciais, como os do transporte público e os que trabalham com o processamento de alimentos, precisarão ser testados diariamente. Na França, o governo autorizou que médicos que estejam infectados com a Covid-19 atendam pacientes. A decisão extraordinária serve para aliviar a escassez de profissionais em meio ao aumento dos casos. Ontem, o país alcançou a marca de 271.746 novas infecções, a maior de toda a pandemia. E o parlamento francês decidiu suspender hoje a discussão sobre a implantação do passaporte sanitário no país. Isso porque o presidente Emmanuel Macron provocou a fúria da oposição após uma declaração feita a um jornal. Na publicação, ele disse não querer irritar os franceses, mas que os não vacinados, esses sim, ele tem muita vontade de irritar. Macron também o chamou de irresponsáveis. Na Catalunha, a justiça espanhola estendeu o toque de recolher por mais 14 dias. Todos devem se isolar em casa, da 1 às 6 da manhã, em cidades com mais de 10 mil habitantes. E o comércio só pode funcionar com metade da capacidade.
Autoridades de Hong Kong decidiram fechar as fronteiras da região autônoma para 8 países do mundo que enfrentam uma explosão de casos da Covid-19, como Estados Unidos, Reino Unido, França e Índia. E um estudo realizado em Israel mostrou que o número de anticorpos aumenta em 5 vezes após uma semana da aplicação da 4ª dose da vacina anti-Covid. E a Itália decidiu nesta tarde tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 50 anos. A medida foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Ministros do país e deve entrar em vigor até 15 de janeiro. Não será obrigado quem comprovar que não pode receber o imunizante. Bem, agora a hora da previsão do tempo ao vivo aqui no Jornal da Gazeta. Vamos então para o nosso encontro diário com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fê. Bem, aquela previsão de chuvarada para os próximos dias está confirmada? Boa noite também, Lu, para você. A previsão está confirmada, sim. A frente fria está em deslocamento pelo sul do país e deve alcançar o estado de São Paulo ainda hoje. E tem alerta do quê? Olha, tem alerta para muita chuva pela frente. A Defesa Civil, inclusive, diz que há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Aqui o alerta de chuva. Até sábado, aqui no mapa são os acumulados, volumes de chuva previstos. Litoral, Serra da Mantiqueira, também essa área do norte do estado, áreas em vermelho, podem ter acumulados de até 175 milímetros. E as outras regiões pelo interior, em amarelo, podem ter até 130 milímetros de acumulado. Como os maiores acumulados são previstos para o litoral, aqui vamos detalhar algumas cidades, então. No litoral norte, Ubatuba e Caraguatatuba com 30 milímetros, Santos com mais, chegando a 50. No interior, Campinas e Franca, 30 e 25 milímetros de chuvas. Na capital paulista, o tempo está bastante encoberto, abafado. O calor também contribui para a formação de nuvens carregadas. E neste momento, toda a zona sul da cidade tem alerta para alagamentos, já chove forte e amanhã a chuva estará ainda mais presente ao longo do dia, com menos aberturas de sol. Os termômetros já não sobem tanto, máximas amanhã de 25, na sexta de 23, no sábado 24 graus. Esse aqui é o panorama para a nossa região. Muito bem. E pelo Brasil, Fê, quais são os destaques? Chuva de um lado, estiagem do outro, Lu. 123 cidades do Rio Grande do Sul decretaram emergência por falta de chuvas. Desde novembro, o estado não tem chuvas significativas e a situação, olha aqui, não deve melhorar, não. Olha no mapa, amanhã será um dia de sol presente em toda a região. Já áreas em verde, também essas em azul aqui no mapa, tem temporais confirmados. E a zona de convergência do Atlântico Sul deve voltar a se formar, levando ainda mais umidade da região norte para o sudeste. Hoje, o destaque de chuvas é no Maranhão. A cidade de Mirador do Sul está completamente inundada. Nada foi poupado pelas águas, órgãos públicos, lojas, casas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. Além do Maranhão, há alagamentos em Tocantins, Pará, sem contar com a Bahia, que ainda está contando os prejuízos, Lu. Muito triste, né? E todo verão acontece a mesma coisa. Pois é. Obrigada, viu, Fê? Boa noite, até amanhã. Até amanhã. E veja a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Roberto Liviano, procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, sobre o fracasso no combate à corrupção no país. A gente volta logo depois do intervalo. Mesa Redonda apresenta os 4 sentidos do futebol debate. Tato, sente as emoções à flor da pele. Visão, analisa cada jogada. Audição, ouve comentários afiados. E olfato, para aquele cheiro de treta. Feito para quem ama o mundo da bola em todos os sentidos. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Muito mais completo, muito mais dinâmico, muito mais atualizado. GazetaEsportiva.com. Os principais campeonatos, reportagens especiais, placar ao vivo,
enquetes, conteúdos exclusivos, entrevistas, resenhas, bastidores, notícias minuto a minuto, vídeos e muito mais. GazetaEsportiva.com, muito além dos 90 minutos. O programa tá bombando. Dá uma olhada. Muito bom. Bem bacana. Até arrepio. Use o ferro elétrico com consciência, para não ficar passado na hora da conta. O ferro pode representar até 7% do valor da conta de energia. Por isso, junte a maior quantidade de roupas possível e passe tudo de uma vez. Use o ferro na temperatura correta para cada tipo de tecido. Inicie o trabalho pelas roupas mais pesadas. Após desligar o aparelho, use o calor remanescente para passar roupas leves. Com essas dicas, você pode acabar economizando até R$20 por mês. Energia. Quanto menor o desperdício, maior a economia. Poupe Energia. Quem ganha é você. O quarteto mais bem informado da TV está sempre à frente do seu tempo. O programa que começa antes mesmo de começar. Porque, gente do céu, que notícia é essa? Com fofocas que nem o futuro pode esperar. É um grande bafão. E esse bafão tem desdobramentos. E hoje o negócio tá quente aqui. Fofoca aí. De segunda a sexta, 14h. Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o fracasso no combate à corrupção no país. Eu converso com Roberto Liviano, procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Gazeta. Bom, vamos falar dessa questão do fracasso da corrupção, né? Primeiro, nós tivemos uma revisão meio geral daquelas condenações da Lava Jato, muitas críticas a procedimentos que foram adotados, mas não é só isso. Várias medidas que estavam em andamento foram revertidas, a questão da prisão de segunda instância, acabar com o foro privilegiado. Qual a sua avaliação em relação a esse cenário? Denise, o ano de 2021, ele entra para a história como um ano de profundos retrocessos em relação ao combate à corrupção. Você está citando a questão da prisão em segunda instância, que não foi aprovada pelo Congresso, é correto. Eu acrescento aí o fim do foro privilegiado, que também não avançou. Havia discussão a respeito disso no Congresso, mas isso continua dormindo em berço esplêndido na gaveta do presidente da Câmara. Mas não é só isso. É muito importante lembrar que a lei de improbidade administrativa, a mais importante lei anticorrupção em vigor no Brasil, foi destruída pelo Congresso Nacional. Hoje nós temos a não-lei 14.230, que impede a punição das improbidades culposas, mesmo com culpa gravíssima, quase não pune as improbidades sem dano ao patrimônio público e, quando há dano, exige a prova do dolo específico. Além disso, Denise, institui prazos de prescrição que fluem num piscar de olhos. Então, a lei de improbidade foi esmagada, assim como foi esmagada a lei da ficha limpa. Nós temos um ano, além da pandemia, do ponto de vista do combate à corrupção, um ano que precisa ser, infelizmente, esquecido. Foi realmente devastador do ponto de vista do combate à corrupção, um cenário muito ruim. Não houve avanços e também aquilo que nós tínhamos foi esmagado. Só faltou mesmo revogarem a lei da gravidade. Se fosse de interesse dos congressistas, tinham revogado até a lei da gravidade.
Você tentou, inclusive, levar adiante a chamada PEC da vingança, não é? Que limitaria ainda mais o trabalho da Justiça. É isso mesmo. Por 11 votos apenas, não se aprovou a PEC da vingança, a PEC 5 de 2021, que pretendia aniquilar a independência funcional do Ministério Público, pretendendo-se que o corregedor nacional do MP fosse escolhido pelo Congresso Nacional. Agora você veja, Denise, os conselhos de ética da Câmara e do Senado, eles estão carcomidos pela naftalina. Não avança nada nesse terreno, nem na Câmara, nem no Senado. O senador Chico Rodrigues retomou seu mandato depois de ter sido surpreendido com R$33 mil nas nádegas, como se nada tivesse ocorrido. A resposta que o Congresso dá ao país é querer escolher o corregedor nacional do MP. Parece um tapa na cara do povo, né? Isso aí é muito triste, é lastimável o retrocesso que o Brasil sofreu no ano de 2021 em relação ao combate à corrupção. A sensação é de verdadeira terra arrasada. E em 2022, o que se espera é que os candidatos, tanto em relação à presidência da República, governo de Estado, apresentem agendas substanciosas em relação ao combate à corrupção, para que em 2023 nós possamos retomar essa agenda, porque dela depende a sustentabilidade em matéria de educação, saúde, saneamento básico, segurança pública, moradia. Se você não tem um combate vigoroso à corrupção, nada disso se sustenta. Agora, o presidente Bolsonaro fala muito dos 3 anos de governo dele, sem corrupção, não é? Que nada se foi detectado de efetivo, mas há investigações contra os filhos dele, algumas mudanças, inclusive, nas investigações e procedimentos e instâncias, há investigações contra ex-ministros, atuais ministros. Então, a gente vê que tem muita coisa do próprio partido que ele ingressou agora, não é? Exatamente, muito bem lembrado. É muito fácil dizer que nada existe, é muito fácil produzir narrativas, mas a verdade é como você colocou com absoluta propriedade. Existe um sem número de investigações envolvendo colaboradores do governo, como Fábio Weingarten, as investigações relacionadas às compras de vacinas. Só se comprava vacina quando se oferecia propina, não é? Houve uma obstrução sistemática às compras de vacinas, houve um atraso na compra de vacinas, isso prejudicou a distribuição das vacinas no país, além de outras questões que estão sendo investigadas, além dos filhos, rachadinhas e uma série de outros procedimentos envolvendo pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Soa como escárnio ao país dizer que não existe nenhuma suspeita em relação a ele. Infelizmente, a realidade é exatamente o oposto, não é? Ele deveria cumprir aquilo que prometeu e realmente reforçar o instrumental jurídico anticorrupção, mas o que se vê é exatamente o oposto. E o símbolo maiúsculo de tudo isso é a edição da medida provisória 966, que ele mesmo publicou, blindando agentes públicos pela prática de corrupção durante a pandemia. Ele apoiou a edição da Lei 14.230, o líder do governo teve um discurso de apoio ao nepotismo, ou seja, todo esse desmonte das leis anticorrupção recebeu apoio enfático do governo federal. Ou seja, todo aquele discurso de combate à corrupção se mostrou exatamente antagônico na prática concreta nesses 3 anos de governo Bolsonaro. É realmente uma grande decepção, uma grande vergonha, isso que se demonstrou na prática concreta as atitudes deste governante. Mais um que enganou o povo
na sua atitude concreta de governo. Agora, nas eleições, nós provavelmente vamos ter essa questão muito em debate, embora o brasileiro esteja preocupado com a economia, também vai cobrar muita coisa em relação à ação dos vários candidatos no que se refere ao combate à pandemia. Agora, tem a questão da Lava Jato. Nós devemos ter aí como protagonistas, talvez, o ex-presidente Lula, que chegou a ser preso nas operações da Lava Jato, o presidente Bolsonaro, com essas críticas que foram colocadas agora, e Sérgio Moro, que ainda se coloca aí como um grande defensor do combate à corrupção, não é? Muito bem colocado, Denise. É sempre bom lembrar, diferentemente do que o ex-presidente Lula andou afirmando na sua turnê europeia, ele não foi absolvido de coisa nenhuma. Lula continua acusado de graves crimes, os processos recomeçaram, mas ele continua sendo réu, né? E nós não temos apenas esses dois candidatos. Sérgio Moro também é pré-candidato, Ciro Gomes também é pré-candidato, João Dória também é pré-candidato, Simone Tebet também é pré-candidata, ou seja, Alessandro Vieira também é pré-candidato. Existem várias alternativas colocadas aí no cenário político e o eleitor precisará ser extremamente responsável na tomada de posição, não só para a escolha do presidente da República, mas também estarão em discussão as escolhas dos 27 governadores, de 27 senadores, 513 deputados federais e mais de 1.000 deputados estaduais. É um momento crucial para o futuro do país. O futuro do país está nas mãos dos eleitores, das eleitoras, nas eleições de outubro. Isso é muito importante, não é só o executivo, mas também o legislativo, para que tenhamos uma representação plural, com espaço para as mulheres, com espaço para os negros, para o universo LGBTQIA+, ou seja, para que nós tenhamos representatividade verdadeiramente democrática. E a oportunidade se apresenta agora, nas eleições do dia 3 de outubro, que nós teremos em breve. Agora, com todas essas mudanças que tivemos na legislação, alterações na área judicial também, como é que fica a atuação de procuradores, investigações contra os políticos? Pois é, essas mudanças todas, elas, a meu ver, representam, Denise, grandes barreiras, né? Esse é o saldo que nós podemos observar dessas mudanças todas. Em artigo que eu publiquei no jornal Estado de São Paulo, no último dia 3, eu digo o seguinte: nem toda a Liga da Justiça reunida consegue enquadrar os políticos com essa não lei de improbidade. São tantas as barreiras, Denise, são tantas as dificuldades, prazo para o Ministério Público investigar, tantos requisitos, tantas exigências, essa mudança também na lei da ficha limpa. Agora, quem é condenado por improbidade, por prestar mal as contas de campanha, pois é, ele continua mantendo-se elegível. Ou seja, com isso, o que está acontecendo? Você prestigia o Caixa 2 eleitoral, você prestigia a compra de votos. E assim você desequilibra a boa disputa nas eleições. É isso. Ou seja, está difícil, nós temos uma democracia limpa no Brasil. Ouvimos o Roberto Liviano, que é procurador da Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Roberto Liviano, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Denise, boa noite a todos os telespectadores. Convido todos a seguirem no Instagram Não Aceito Corrupção e também Roberto Liviano, oficial. Um feliz 2022 para todos nós, com saúde e paz. Até a próxima. Luciana, com você. Bem, essa entrevista da Denise, assim como os comentários do Josias de Souza e da Liliane e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Bem, o Jornal da Gazeta fica por aqui. Reveja nosso conteúdo em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá.
Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper, um lugar que faz história para você escrever a sua